E eu vou aproveitar e oferecer para o meu convidado deste Gazeta Entrevista nesta noite um gole de Baré bem geladinho para refrescar a garganta, Baré distribuído no Acre pela Acrebier. Meu convidado, o suplente de senador e secretário de Comunicação do Estado, o jornalista Aníbal Diniz. Como já falei, jornalista, casado, tem 2 filhas. Foi seminarista em Sena Madureira, junto ao padre Paulino Baldassari, militante histórico do PT acreano. Ajudou Toninho Alves a cunhar o termo florestania. Foi chefe de redação de jornais e emissoras de TV aqui no Acre, inclusive nos primórdios da TV Gazeta. Aníbal é muito elogiado pela qualidade do seu texto, inclusive. Foi secretário de comunicação nas 2 gestões de Jorge Viana, secretário de comunicação também no governo Binho, depois se afastou para assumir a articulação política, voltando agora recentemente ao cargo de secretário de comunicação do governador Binho Marques. Militante, como já falei, histórico do PT, aliás, responsável pela conversão de muitos jornalistas ao petismo. Aníbal, muito boa noite, tudo bem? Tudo bem, Alain? Boa noite, uma boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui contigo. Estava devendo essa entrevista e quero que a gente tenha uma conversa bem legal perante as pessoas que estão nos assistindo. Aníbal, você está prestes a assumir um dos cargos mais importantes do país, o Senado da República. Você é um homem das letras, é um jornalista, conhece muito bem os meandros da notícia no Acre. Quais são as tuas bandeiras de luta? O que você pretende apoiar no Senado? Se você já tem algum projeto que pretende apresentar naquela casa, quais são as tuas metas no Senado da República? Olha, Alain, é importante que as pessoas fiquem cientes de que eu assumo o mandato de senador da República diante de uma causa muito nobre, uma causa que foi uma escolha do povo acreano, que foi eleger o senador Tião Viana ao governo do Estado. Então isso me deixa muito feliz porque não foi diante de nenhuma tragédia, pelo contrário, foi diante de uma situação muito confortante para todos nós, do Partido dos Trabalhadores, da Frente Popular e de todo o povo acreano, que tem um grande respeito, uma grande consideração pelo senador Tião Viana, o fez governador, e o Tião Viana só foi candidato ao governo exatamente porque tinha um suplente no qual ele tinha a confiança dos partidos da Frente Popular e a confiança do Partido dos Trabalhadores. E tudo isso tem muito a ver com a própria história. Eu tenho de militância política exatamente a idade do Partido dos Trabalhadores, porque eu surgi para a política, para a militância política, não mais, porque na realidade são 30 anos. O PT surgiu aqui na década de 80. Foi em 80, 30 anos. Exatamente. Exato. Então, desde os primeiros movimentos do PT aqui no Acre, eu já comecei a participar desses movimentos, né? Eu saía do seminário e já fui ingressando direto na política, na militância política, participei diretamente do movimento estudantil e depois, durante longos anos, praticamente todos os textos que saíam no PT, um panfleto, um material, passavam pelas minhas mãos. Depois se multiplicou porque muitos outros jornalistas entraram. Mas de tal maneira que foi essa história, passando por todos esses momentos do Partido dos Trabalhadores, as campanhas, as derrotas, os aprendizados, os enfrentamentos, até chegar ao período das vitórias, né? Primeiro na Prefeitura de Rio Branco, onde eu fui assessor de comunicação, e depois no Governo do Estado, em que passei 8 anos secretário de comunicação do governador Jorge, e depois fiquei um período de assessor no governo Binho e depois, agora na reta final, como secretário de comunicação também. Então, na realidade, o convite para que eu fosse suplente, ela se deu em função dessa história. Eu não fiz nenhum movimento para ser suplente do senador Tião Viana. Na realidade, eu fui convencido a isso por conta de que foi um convite do PT e depois dos partidos da Frente Popular. Logo, eu não tive que defender nenhuma bandeira, não tive que levantar nenhuma palavra de ordem para me tornar senador, né? E o que eu tenho nesse momento como prioridade? Nós estamos iniciando o mês de dezembro
E eu tenho como prioridade nesse momento ajudar o governador Binho até o último dia para finalizar bem o seu governo, que é um excelente governo que nos orgulha a todos os integrantes da equipe e a todos os acrianos que estão avaliando muito bem o governo Binho. E eu tirei como determinação ajudá-lo até o último dia. E só a partir de janeiro, porque eu vou tomar posse no dia 3 de janeiro, é que nós vamos fazer um trabalho de planejamento ao longo do mês de janeiro, porque... Será um trabalho de planejamento junto ao senador eleito Jorge Viana. Exatamente. Para saber como nós vamos trabalhar nesse começo do mandato. Porque as ações parlamentares, a atividade parlamentar efetivamente começa em 2 de fevereiro, com a eleição da nova mesa diretora do Senado e, efetivamente, os trabalhos legislativos têm início. Até lá, o meu desenho vai ser feito da seguinte forma: a gente vai fazer um momento de planejamento, vou ouvir muitas pessoas, vou ouvir o governador Binho, vou ouvir o governador Tião Viana, vou ouvir o deputado Edivaldo Magalhães, que tem uma experiência fantástica como presidente da Assembleia, um legislador nato. E deve assumir uma função importante como articulador político do governo Tião Viana. Com certeza, vai ser muito bem aproveitado no governo Tião Viana. E quero, claro, aprender com os exemplos. Quero aprender com os exemplos da senadora Marina e do senador Tião Viana. Por quê? Porque a senadora Marina tem 16 anos de casa e o senador Tião Viana tem 12 anos de casa. E mais, produziram os melhores resultados que o Acre já viu na história da participação política no Senado Federal. Então, eu tenho bons exemplos a seguir e quero aprender com esses bons exemplos. Porque eu sei que a vida nos exige que a gente aprenda sempre. E para uma missão da magnitude de um mandato no Senado da República Federativa do Brasil, exige uma atenção e uma disciplina e uma humildade muito maior. Então eu tenho que ter total humildade para buscar o aprendizado a partir do exemplo daqueles que deram certo, que fizeram de maneira correta. Então, como eu me lembro que tanto o Tião quanto a Marina, ao assumirem seus mandatos, fizeram muitas reuniões, trocaram muitas ideias, pegaram muitas observações de pessoas experientes, pessoas como Dom Moacir, pessoas como líderes religiosos, evangélicos, pastores, lideranças políticas, lideranças comunitárias. Então, esse caminho que já foi trilhado com muito sucesso por companheiros nossos da política, companheiros de causa, companheiros da Frente Popular, eu espero trilhar também. Eu espero seguir o caminho do aprendizado, porque a gente não pode se mostrar como o que sabe, mas sim com o que está disposto a aprender. Então, o que eu posso oferecer para o povo do Acre nesse momento é a garantia de que nós teremos um mandato 100% voltado para as causas do Acre, para as grandes causas do Acre, 100% à disposição do nosso projeto lá em Brasília, a serviço do governador Tião Viana, a serviço dos prefeitos todos, a serviço das instituições do Acre, e isso tudo a gente vai converter, seja em projetos, seja em emendas, seja em participações em defesa de projetos que outras instituições do Acre têm em tramitação e que precisam do apoio de um senador. E isso tudo você pode ter certeza, e as pessoas que estão nos assistindo podem ter certeza de que eu vou estar à disposição. O que os analistas políticos dizem que Aníbal, no Senado, terá um papel muito parecido com o do Cibá, de ser um fiel escudeiro do governo e votar sempre do lado do governo. Agora me diga uma coisa, Aníbal. Você que também é um homem da comunicação, eu tenho talvez aqui, digamos, esse linguajar mais descontraído com o Aníbal. Na semana passada eu conversei aqui com o senador eleito Petecão e ele me disse o seguinte: Alain, eu estou confiante de que o Coelho vai assumir a vaga do Tião e não o Aníbal. Porque eu tenho documentos, nós temos muitas provas, diário oficial e tudo mais. Como é que o senhor avalia essa questão jurídica? Olha, é uma situação, é uma questão menor essa, uma questão menor que alguns desinformados tentam transformar numa questão maior. Mas isso é uma situação completamente irrelevante que já foi superado aqui no Tribunal Regional Eleitoral, no TSE, no Supremo. Então, é uma situação que foi levantada pelo candidato Chagas Freitas
Na época tentava impugnar a chapa como um todo, mas o Tião Viana foi diplomado, foi empossado, teve 4 anos de um brilhante mandato e agora já foi eleito governador e vai ser diplomado no dia 19. E não resta nenhuma dúvida quanto a isso. O que havia já foi esclarecido e não competia, no caso, à terceira suplência, mas sim ao demandante, que é um candidato à parte de outra chapa, mas isso já foi resolvido plenamente. O que eu posso te dizer, Alain, você falou anteriormente a essa pergunta, que eu vou ser o escudeiro tanto quanto foi o Cibá. Realmente, já tive 2 reuniões, participei com o Jorge Viana de 2 reuniões da bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado, né, da futura bancada, com 14 novos senadores, né, entre os que permanecem e os novatos que entram, e a gente já teve alguns desenhos de como é que vai ser a nossa postura. E o Partido dos Trabalhadores, ele tem uma defesa institucional muito autêntica, muito autêntica. Então, o que nós temos hoje de entendimento sobre o Senado da República? No Senado da República deve prevalecer o que estabeleceu a vontade das urnas. A vontade das urnas deu maioria para o PMDB e é ao PMDB que cabe ser presidência do Senado. O PT tem a 2ª maior bancada, caberá ao PT construir nessa aliança a Secretaria do Senado, que é o 2º cargo mais importante. E nós vamos trabalhar, já foi levantado essa reflexão, e eu achei da máxima grandeza da parte da nossa bancada, que é de não criar nenhum tipo de problema para a presidente Dilma. A bancada do Partido dos Trabalhadores não é problema, a bancada do Partido dos Trabalhadores é solução. Ela ajuda no entendimento, ela ajuda na composição, ela ajuda no enfrentamento das crises que porventura possam existir, porque nós vamos estar trabalhando no sentido de dar governabilidade à presidente Dilma e dar as condições para que ela possa fazer um grande governo como fez o presidente Lula. E isso tudo traduz o que vai ser o mandato em termos ideológicos. Será um mandato guiado pelos princípios programáticos do Partido dos Trabalhadores, da bancada do PT no Senado Federal e, claro, que vai defender os interesses do Acre e os interesses do Brasil acima de tudo. Inclusive, deu na Folha de São Paulo, Dilma diz ao PMDB que petista Paulo Bernardo assumirá comunicações. Isso já é uma questão muito pessoal da Dilma, porque o PMDB pleiteava esse ministério e Dilma já anunciou aí Paulo Bernardo como futuro ministro das Comunicações. Vou dar uma paradinha para o intervalo, Aníbal, para a nossa entrevista. Vou fazer 2 blocos com o Aníbal Diniz. Você é nosso convidado, porque no próximo bloco tem outras questões muito importantes que você, é claro, não pode perder. É logo após o intervalo. Até já.